Olá, eu me chamo João Pedro Guerra, sou estudante de Biotecnologia na UFPB. Eu estou gravando esse vídeo como uma forma de videoaula. Essa videoaula ela vai ser usada para complementar a nota na cadeira de Orgânica 2. Essa ela é ministrada pelo professor Luiz César Rodrigues. Então, na videoaula de hoje, a gente vai falar sobre os critérios da aromaticidade e hidrocarbonetos aromáticos. Então, eu vou deixar agora vocês com um slide para eu poder explicar. É, então, como eu falei, a aula de hoje, essa videoaula, ela vai ser sobre critérios para aromaticidade e hidrocarbonetos aromáticos. Então, a gente vai começar falando sobre a aromaticidade. Então, o que é a aromaticidade? Como ela pode ser definida? A aromaticidade ela pode ser definida como uma propriedade química apresentada por algumas estruturas, tais como anéis conjugados e ligações insaturadas, orbitais vazios ou pares de elétrons isolados. Esse termo, aromaticidade, ele foi usado pela primeira vez pelo químico alemão August Wilhelm von Hofmann em 1855, ao isolar substâncias de odor agradável de algumas plantas. Mas, embora ele tenha sido cunhado a partir disso, ele nem sempre foi utilizado por conta disso. Ele nem sempre estava relacionado a esse odor de alguns compostos. E também, a grande maioria desses compostos aromáticos são constituídos de carbono, e não se tratam, isso não se trata de uma propriedade exclusiva do grupo de hidrocarbonetos. Sua ocorrência normalmente se deve a um constante movimento de elétrons livres por arranjos circulares de átomos que estabelecem entre si uma ligação simples e uma ligação dupla alternadamente. Agora a gente vai falar sobre esses critérios da aromaticidade. Então, o que ele deve ser, o que a substância deve ser para ela ser considerada aromática? Para ser classificada como aromáticos, os compostos eles devem ser cíclicos, insaturados, totalmente conjugados e planários, além de bastante estáveis a energia de estabilização por ressonância. Os cíclicos eles devem ser porque somente assim é formada uma nuvem de elétrons deslocalizada, que não permanece no orbital P. Eles devem ser insaturados, conjugados e planários para facilitar a interação paralela entre os orbitais P com essa nuvem de elétrons que vai se formar. Devido a essa estrutura peculiar, os compostos aromáticos apresentam uma estabilidade espacial muito mais forte do que se esperava dessas estruturas. A partir disso, o físico-químico alemão Erich Hucking criou a regra de Hucking, que propõe que, para um composto cíclico e planar seja aromático, é preciso que uma nuvem de elétrons conjugados tenha 4N mais 2 elétrons. N significa que é um número inteiro. Os elétrons N não podem ser aqueles que permanecem nas ligações duplas e triplas, aqueles que não são compartilhados ou ainda têm cargas negativas. A aromaticidade pode ser classificada por três critérios teóricos. Esses critérios são os critérios geométricos, critérios energéticos e critérios magnéticos. Os critérios geométricos são considerados os comprimentos das ligações que indicam a deslocalização dos elétrons nas estruturas cíclicas. Os critérios energéticos são considerados aqueles que avaliam a aromaticidade do composto a partir da determinação de energia deslocalizada pelo sistema, uma estabilidade termodinâmica. E critérios magnéticos são aqueles que são fundamentais na hora da distribuição eletrônica dos níveis de energia e na polarização do átomo. Os compostos aromáticos eles estão frequentemente presentes no nosso cotidiano. Então, é muito fácil a gente encontrar um composto aromático sem a gente saber que é um composto aromático, porque já é algo natural, já é algo natural no nosso dia a dia. Então, diversos hidrocarbonetos aromáticos são largamente utilizados no ramo da indústria, como é o caso do benzeno, tolueno e outros. Na química dos seres vivos existem três aminoácidos aromáticos: a tirosina, triptofano e a fenilanina e outros nucleotídeos que constituem o código genético, como adenina, timina, guanina, citosina e uracila, que são estruturas aromáticas. Então,
Por mais que a gente não saiba, não tenha total conhecimento sobre essas estruturas aromáticas e a gente está tendo contato com elas primeiramente agora, elas estão presentes no nosso dia a dia, fazem parte do nosso cotidiano, porque está presente no nosso código genético. Adenina, timina, guanina, citosina e uracila é o nosso código genético. Então, é algo que a gente não vê, mas ela tá ali. E ela também, elas podem ser usadas no ramo industrial, como é o caso do benzeno, entendeu? Então, são estruturas que a gente tem pouco conhecimento de fato, mas que sempre estão presentes nas nossas vidas. Agora, a gente vai falar sobre os hidrocarbonetos aromáticos. Então, o que são os hidrocarbonetos aromáticos? Os hidrocarbonetos aromáticos são compostos orgânicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Apresentam obrigatoriamente uma estrutura básica, simples. É um anel ou núcleo aromático composto por uma cadeia fechada e 6 átomos de carbono. 3 ligações duplas, formadas por uma ligação π e uma sigma alternadamente. Então, é como aqui. 3 ligações duplas formadas por uma ligação π e uma ligação sigma alternadamente. A gente tem esse benzeno. Esse benzeno, ele tem 3 ligações π, tem 6 carbonos, é uma cadeia fechada. E essas 3 ligações π, não, perdão, essas 3 ligações duplas, elas são de maneira alternadas. E elas são formadas por uma ligação sigma e uma ligação π. Então, esse é um hidrocarboneto aromático. Porque ele obedece a todas as regras para ser um hidrocarboneto aromático, entendeu? E essa imagem está apresentando várias diferentes formas de apresentar essa fórmula estrutural do benzeno. Porque a gente tem a fórmula molecular e tem essas duas formas de representar o benzeno, mostrando, evidentemente, as ligações duplas, ou só com um círculo, que também é uma forma de apresentar o benzeno. As ligações duplas alternadas presentes no benzeno sofrem um efeito chamado de ressonância, no qual as ligações π de cada uma dessas duplas trocam de posição constantemente, o que é representado por um círculo no interior hexagonal. Assim, temos a estrutura básica do hidrocarboneto, que apresenta uma fórmula molecular igual a carbono 6, hidrogênio 6, e é isso. E a nomenclatura LUPAC, ou seja, a nomenclatura oficial dada a ela, é de benzeno. Além do benzeno, existem outras importantes, os hidrocarbonetos aromáticos, denominados de condensados quando a estrutura aromática está ligada diretamente a outra estrutura aromática. Então eu vou dar alguns exemplos de hidrocarbonetos que são muito conhecidos. A gente pelo menos só ouviu falar deles e já é o suficiente. Eles são muito presentes no nosso dia a dia também. O naftaleno. O naftaleno é um hidrocarboneto aromático composto por duas estruturas aromáticas que se apresentam em uma ligação dupla e 2 átomos de carbono em comum. Sua fórmula é carbono 10, hidrogênio 8. Ela basicamente, o naftaleno é como essas duas imagens desses benzenos, mas é como se tivesse um benzeno um lado do outro. Então o naftaleno ele é representado desse jeito, com um benzeno do lado do outro. Agora a gente vai falar do antraceno, enfim. É uma substância formada por 3 estruturas aromáticas. A estrutura central apresenta uma ligação dupla e 2 átomos de carbono em comum em cada uma de suas estruturas presentes nas extremidades. Sua fórmula é de carbono 14 e hidrogênio 10. Já esse biocarboneto é como se fosse 3 benzenos um seguido do outro. Aí a gente tem o fanantreno, que é uma substância formada por 3 estruturas aromáticas. A estrutura central apresenta uma ligação dupla e 2 átomos de carbono em comum, com cada uma dessas estruturas presentes nas extremidades. A diferença em relação ao antráceno é a disposição espacial de um dos dois anéis benzênicos. Sua fórmula molecular é também carbono 14 e hidrogênio 10. Eu gostaria só de fazer um adendo ao naftaleno. Naftaleno, todo mundo já ouviu falar dele. Ele é algo que é muito conhecido por nós.
E assim, onde a gente pode encontrar o naftaleno? O naftaleno a gente pode encontrar na natureza e também nas indústrias. Ele é muito utilizado lá para isso. O uso industrialmente do naftaleno, ele é utilizado como intermediário para a fabricação de anidrido fitálico ou naftaleno sulfonado, que são esses compostos, eles são usados como repelente de insetos. Então, o naftaleno é algo que a gente pelo menos tem mais contato que aqueles que eu falei, sabe? Por mais que assim tá dentro da gente, mas assim é algo que a gente podemos ver, digamos assim, sabe? É quantitativo. Agora eu vou falar sobre algumas propriedades dos hidrocarbonetos aromáticos. São compostos que apresentam geralmente, no estado líquido, uma temperatura ambiente, apresentam características apolares, interagem por meio de dipolo induzido, ou seja, forças de Van der Waals de fraca interação. Não se dissolvem na água por serem apolares, são menos densos que a água e possuem pontos de ebulição mais elevados que hidrocarbonetos de cadeia normal e de menor massa molar. São capazes de participar das reações orgânicas de adição e substituição. Utilização. Como a gente utiliza esses hidrocarbonetos? Eles podem ser utilizados como combustíveis de avião, podem ser também utilizados como solvente de compostos apolares, como esmaltes, por exemplo. Na fabricação de explosivos, eles também podem ser utilizados como matéria-prima de produção. Plásticos, fertilizantes, detergentes, borrachas. Então, esses hidrocarbonetos, eles são bastante utilizados no nosso dia a dia. Entende? São compostos que a gente está sempre vendo, eles estão sempre presentes na nossa vida. E assim, o benzeno, como mostrado nessa imagem, ele é muito usado como um solvente orgânico, porque o benzeno ele é líquido, incolor, volátil e inflamável. Ele é um hidrocarboneto aromático mais importante, porque ele pode ser usado como matéria-prima de plásticos, corantes, medicamentos, detergentes, loções, adesivos, borrachas, tinta. Então, o benzeno, como eu posso dizer, ele é como se fosse um coringa. Ele pode ser utilizado para tudo. Para tudo, 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 tudo. Mas assim, entretanto, a gente sabe que ele é um composto que é extremamente tóxico. Por mais que ele é um coringa, ele é tóxico. E a sua inalação, ele pode causar náuseas, parada respiratória e parada cardíaca. Em casos de exposições prolongadas aos vapores do benzeno, pode ocorrer uma doença chamada de benzenismo, uma intoxicação crônica que afeta o sistema nervoso central e a medula óssea, levando a alterações sanguíneas como a leucemia. Uma das características de muitos compostos aromáticos, inclusive, é que eles são bastante tóxicos e bastante nocíveis à saúde humana. A principal fonte de obtenção desse benzeno ou de qualquer outro aromático é do alcatrão de hulha. A hulha é um tipo de carvão mineral que é formado por de fossilização ao longo de milhares de anos de uma madeira que é soterrada nas camadas profundas da Terra. Esse tipo de carvão é bastante rico em carbono. Então, quando a hulha passa por um processo de destilação seca, ela origina três frações de importante de uso comercial. A fração líquida, que é formada pelas águas amoniacais e pelo alcatrão de hulha, que é um líquido preto composto por uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos. Além do benzeno, outros compostos aromáticos são obtidos a partir desse alcatrão de hulha, como o tolueno, fenol, naftaleno, que eu já falei aqui. Os hidrocarbonetos, eles obedecem a essa nomenclatura oficial da IUPAC, pois eles possuem uma nomenclatura particular. A única semelhança é que eles terminam com eno, como benzeno, pireno, naftaleno, perileno, entendeu? Eles terminam com essa terminação eno.
E assim, o naftaleno que eu já falei aqui, ele é da família, é um dos componentes da naftalina. Aquelas bolinhas que a gente coloca no guarda-roupa para evitar traça, lava, barata, essas coisas, sabe? Então, era basicamente isso que eu tinha para trazer sobre esses hidrocarbonetos aromáticos e sobre a aromaticidade. Espero que tenha ajudado e é isso.